No dia 6 de julho deste ano, a Gazeta do Povo publicou um editorial que para mim é histórico. O título? O fim da democracia no Brasil. E assim a Gazeta do Povo se posiciona como o único grande jornal do Brasil a reconhecer que 40 anos depois do fim do regime militar, também conhecido como ditadura militar, voltamos a viver num regime que pode ser qualquer coisa, menos democrático. O editorial foi publicado logo depois que o STF, na prática, restringiu a liberdade de expressão do Brasil. Foi uma decisão para recobrir com uma camada de legalismo toda uma mentalidade que tomou conta do Estado. A mentalidade autoritária de quem não tolera a livre circulação de ideias, de quem quer o monopólio da opinião pública, de quem não aceita críticas. Ou seja, uma decisão característica de regimes de força, não de democracias. Aliás, uma crítica que eu vi sendo feita a esse editorial da Gazeta do Povo é que ele não chama o atual regime PT-STF pelo que ele é ou seria uma ditadura. E realmente, mas há um motivo para isso. É que não temos uma ditadura no sentido clássico, não temos tanques nas ruas, não temos um órgão censor oficial, embora tenhamos censura, não temos nem um só ditador. Aliás, as más línguas dirão que temos 11 ou 12 se você contar o Lula. Além disso, temos eleições regulares e supostamente livres. E em teoria, bem na teoria, hein? Temos separação dos poderes e até direitos garantidos por uma Constituição que, eu sei e você sabe, já não serve mais para muita coisa não. Enfim, o cenário é bem mais complexo do que sugerem os discursos, tanto do Barroso quanto os rompantes da direita. Uma direita, aliás, que cada vez mais perde a confiança nessa democracia e em tudo que ela enseja, como a busca por consensos e o uso da razão e do diálogo como ferramentas políticas. Por isso hoje, às vésperas do Dia da Independência, Última Análise reuniu um time de peso, mas sem o Flávio Dino, hein? Para conversar, para tentar extrair algum tipo de racionalidade, para tentar chegar a algum tipo de consenso, para tentar dar alguma esperança a você que não aguenta mais essa sensação de impotência diante daquilo que tem cara de ditadura, tem cheiro de ditadura, tem pinta de ditadura e que se consolida a cada dia. Bom, aqui comigo no estúdio eu tenho o meu querido amigo Francisco Escorcim. Seja bem-vindo, Chico. Muito obrigado, Paulo. Já cumprimento também o Consta, Eduardo, Gabriel, nossos amigos e também toda a audiência. Então vamos lá, no telão a gente tem 3 convidados hoje. Diretamente dos Estados Unidos, temos primeiro o jornalista, editor de ideias aqui na Gazeta do Povo e cientista político, Gabriel de Arruda Castro. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Paulo. Olá a todos aí, aos colegas, e obrigado pelo convite. E agora temos ele, Rodrigo Constantino, que eu acho que dispensa apresentações, mas eu quero deixar registrado aqui que eu tô bravo com o Constantino, porque como vocês podem ver, olha só, é por um bom motivo, né? Mas o cabelo dele tá voltando a crescer, ele que está abandonando aqui o time dos carecas, que a gente tá precisando, Constantino, de carecas do bem. Eu via você carequinha, assim, ficava triste com a sua condição de saúde, mas falava, olha, pelo menos tem mais um carequinha de bem. Obrigado, Constantino, por ter vindo. Valeu, Pouzonov. Olá para toda a bancada e toda a audiência. Veja, eu me livrei do Alexandre no meu sobrenome. Imagina se eu vou ficar careca também. Não vou, não. Assim que o cabelo crescer, deixa quieto. Tá certo. Eu, pelo menos, não tenho Alexandre no sobrenome. E também, diretamente de Niterói City, temos ele, o escritor, sociólogo e analista político Eduardo Matos de Alencar. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo, Escorcim, Constantino, Gabriel. É uma honra estar aqui debatendo com vocês. Bom, então vamos começar aqui a nossa conversa, né? Porque o editorial da Gazeta do Povo diz que depois de 40 anos, esse experimento democrático, é assim que o editorial se refere, no Brasil chegou ao fim. Bom, eu quero saber se vocês concordam com isso, e também quero saber se esse Brasil aí dos últimos 40 anos foi uma ditadura de fato. Chico, começa com você.
Bom, só para fazer a bola rodar, né? Isso. Eu acho muito feliz o uso da expressão experimento democrático, né? E não falar da democracia, né? Em geral, quando a gente para pensar em democracia, a gente pensa num negócio meio cheio, né? É uma coisa meio estabelecida, até com uma certa ideia de uma certa perfeição de algo. E quando a gente fala de experimento democrático, você se aproxima mais da realidade do que é a democracia. E, na verdade, eu acho que é um experimento que, durante os séculos, foi se aprimorando, foi sendo incrementado, né, em vários sentidos, né? E, no caso brasileiro, especificamente falando, né, mesmo que a gente tenha aqui a colar algumas pinceladas democráticas em alguns momentos, em geral, não tivemos nunca um experimento democrático de fôlego. Esse é o primeiro, que, de fato, você tem a Constituição e nós estamos aí há quase 40 anos com isso, né, aos trancos e barrancos, mas já se pode dizer que é um experimento democrático. Então, de certa maneira, eu acho que a gente pode ver, esse programa acho que vai servir para isso. Vai dar para ver o copo meio cheio, meio vazio, né? Você pode ver esse experimento como sendo um fracasso completo, ou você pode ver como justamente o experimento que, aos poucos, quem sabe, pode ser que venha a dar em alguma coisa melhor e que mereça o nome de democracia. Porque o fato é que, mesmo lá em 88 e nesse processo todo de democracia mesmo, a gente teve a fachada. É muito pouca coisa, foi substancial para que a gente possa dar esse nome de democracia. Experiências pressupõem tentativa e erro, né? Exato. Então, Constantino, quero ouvir de você. Você acha que o Brasil foi, de fato, uma democracia nos últimos 40 anos? Você concorda aí com essa expressão experimento democrático? E, por acaso, se você achar que a gente não é mais uma democracia, como o editorial diz, quando o Brasil deixou de ser uma democracia? Onde você localiza esse marco? Bom, eu acho que experimento democrático é uma expressão feliz. Nós éramos uma jovem democracia na redemocratização do país, digamos assim. Uma democracia um tanto elitista, né, com cartas marcadas ali, uma alternância de poder meio fajuta na tal estratégia das tesouras, né? Tucanos e petistas fingindo que eram muito diferentes do ponto de vista ideológico e hoje fica claro que não eram, né? E a Constituição de 88, escrita um ano antes da queda do Muro de Berlim, eivada ainda de uma mentalidade socialista do Estado como locomotiva da justiça social, muitos direitos e poucos deveres e por aí vai. Mas é o que tínhamos. E isso, dentro de uma visão de sociedade aberta, ia evoluindo. Aí vem um ponto de inflexão, a vitória de Bolsonaro. Bolsonaro fez um governo diferente, queiram ou não, tentou fazer a coisa sem esquema de feudos nos ministérios, sem esquemas de corrupção, 4 anos sem grandes escândalos, né? Tentou realmente desafiar esse status quo aí dos monstros do pântano. E foi punido por isso, né? Incomodou muita gente poderosa. E que esse pessoal prometeu, então, expurgá-lo e, junto a ele, a direita que despertou nesse período civil, né? Patriota, participando da política, sabendo o nome dos ministros do Supremo e por aí vai. Isso foi imperdoável para o sistema, digamos assim, para esse regime que tomou conta do país. O ponto de inflexão é quando começam a impedir Bolsonaro de governar, né? Quando ele aponta, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Federal, Ramagem, e o STF diz que não pode, e ali começa uma série de medidas abusivas que vão culminar na situação de hoje, né? De atropelo de outros poderes, de abuso de poder e de direitos humanos básicos, inclusive, o que para mim, né, é muito pessoal, inclusive, falar disso, porque eu sou um dos alvos. Então eu fiquei 2 anos e meio sem passaporte, sem contas bancárias e sem redes sociais, trabalhando com o público, né? Então eu não consigo falar muito desse período do Brasil sem trazer emoções à tona, né? Eu fui alvo e tentaram me destruir, para valer, né? Então não dá para falar em Estado democrático de direito. Nessas circunstâncias eu sei melhor, né, que a situação é bem outra. Eduardo, e você? Você concorda que a democracia no Brasil acabou? Quando é que você localiza, né, esse momento em que tudo começou a desmoronar? Se é que desmoronou mesmo, você acha que a gente viveu aí 40 anos de uma democracia meio que aos trancos e barrancos? Bom, Paulo, quando a gente fala de democracia, a gente subentende o conjunto de procedimentos na escolha de governantes e no exercício do poder desses governantes, certo? No caso específico de democracia, a gente também subentende a ideia aí que está implícita no conceito de Estado Democrático de Direito, de que essas duas dimensões elas se juntam
numa composição para a governança, que ela inclui regras para eleições livres, separação entre poderes, direitos e garantias individuais, proteções constitucionais, né, das mais diversas possíveis, do processo penal, direito de não ser acusado, direito de não ser acusado por um juiz, direito a ter um juiz imparcial, etc. A gente tem diversas garantias que compõem esse quadro, né? A democracia é um conjunto de procedimentos, por isso que se fala muito isso. Não é um valor, mas um conjunto de procedimentos que se compõe um arranjo de governo. Esse conjunto de procedimentos no Brasil foi estabelecido com a Constituição de 88. Né? De certa forma, ela dispôs de instrumentos ali que efetivavam ou garantiam a efetivação de um governo idealmente democrático. É claro que o Brasil nunca chegou a efetivar plenamente isso, está, de certa forma, já está expressado aí na fala do Constantino, quando ele fala de uma democracia elitista, mas que isso se refletia também nas classificações que o Brasil tinha em medidores internacionais de democracia. Usualmente o país sempre pontuava como democracia inacabada, semidemocracia, democracia imperfeita, nunca estava no mesmo nível das democracias ocidentais, como a gente conhece, Estados Unidos, França, Inglaterra, etc. Essa classificação, ela muitas vezes refletia principalmente as limitações que o Brasil tinha em relação às liberdades civis. Só que as liberdades civis ou os direitos civis, eles eram mais limitados usualmente para as pessoas mais pobres, né? Então a gente está pensando em principalmente acesso à justiça e relação com o sistema de justiça criminal. Eu acho que ficou muito evidente para todo mundo que acompanhou o processo da pandemia o tipo de relação que as pessoas costumam ter com o sistema de justiça criminal no Brasil. Não é a relação democrática, mesmo antes disso não era muito democrática. As pessoas mais pobres usualmente sofriam mais com isso mesmo, a inviolabilidade de domicílio, o tratamento da polícia, etc. E por causa disso, esses medidores de democracia nunca botavam o Brasil como democracia imperfeita, que sempre colocava o Brasil como uma democracia imperfeita, certo? A questão é que, de alguns anos para cá, esse processo tem se degenerado em inúmeras frentes, né? A gente pode discutir aí as causas dele aí no programa, durante o programa, mas por causa do contexto político, social, institucional, responsabilidade de determinados autores específicos e até mesmo por causa de limites da própria Constituição, esse processo degenerou ou foi degenerando progressivamente e ele teve sua aceleração aí a partir de 2018, como o Constantino colocou. Talvez um dos marcos mais importantes disso, eu creio que foi a abertura do inquérito das fake news, né, que a gente pode falar um pouquinho mais tarde disso, um pouquinho mais à frente disso, mas eu acho que depois disso o Brasil está passando do que poderia ser uma semidemocracia ou democracia inacabada para talvez uma semiditadura ou ditadura inacabada. E não só porque as elites e as classes médias começam a ser vítimas dos abusos contra liberdades civis, mas também porque a linguagem da exceção passa a ser incorporada pelas instâncias superiores do Estado. Isso talvez seja um dos elementos mais importantes dessa fase que a gente está vivendo agora. Gabriel, bom, você ficou por último, eu vou fazer duas perguntas difíceis, vou pegar duas coisas aqui que foram ditas, né, pelo Constantino e pelo Eduardo, você também, Chico, mas você já nem lembra direito o que você falou, que você foi o primeiro a falar. Mas, Gabriel, a democracia, ela prometeu essa perfeição? Porque também eu tenho essa impressão de você falar democracia imperfeita. Ela é uma promessa de perfeição? Existe essa democracia perfeita? Existe esse ideal de perfeição democrático? E aí eu queria saber de você aí nas suas aulas se você diz para os seus alunos que o Brasil ainda é uma democracia ou não. Posso acrescentar um pedacinho? Claro. Gabriel, para botar pimenta, porque a gente fala da democracia imperfeita, inacabada, eu sempre fico com a pergunta assim, qual é o mínimo aceitável para que a gente possa dizer que é uma democracia ainda que imperfeita? O que é inadmissível de se perder para que a gente não possa mais dizer que é uma democracia? Não é mais democracia imperfeita. Né? Não sei se é possível. Se a gente tem, qual é o critério que a gente utiliza para saber isso, para poder dosar isso? Bom, eu acho que existem critérios mais ou menos objetivos. Um deles, eu enxergaria uma democracia imperfeita como uma democracia que tem formalmente, por exemplo, alternância de poder, mas não existem alternativas reais ali ideologicamente em disputa. O Brasil, durante alguns anos, muitos anos, teve essa polarização entre PT e PSDB e, na verdade, era uma disputa não tanto ideológica, mas de facções dentro de um mesmo espectro político ali, né? Então, na minha percepção, era uma democracia ainda que imperfeita, e era imperfeita porque, embora tivesse formalmente essas regras, todo mundo, em tese, poderia disputar uma eleição,
na prática, os mesmos partidos dentro de um espectro ideológico eram aqueles que dominavam ali as eleições, pelo menos as presidenciais. Dito isso, eu acredito que o Brasil, nesses últimos 40 anos, teve altos e baixos ali. Em 89 era claramente uma democracia plena, com pluralidade ideológica, o sistema funcionava de forma, digamos, mais livre. Durante o governo Itamar também, eu acredito que foi um período bastante democrático. E depois, quando houve esse afunilamento para PT e PSDB, o Brasil perdeu um pouco da sua vitalidade democrática. Mas ainda assim você tinha, por exemplo, o próprio Bolsonaro no Congresso defendendo as ideias dele, havia lá um ou outro parlamentar conservador. Eu lembro que quando o repórter em Brasília, há mais ou menos 10 anos, um pouco mais, eu via lá o Caiado, o Onyx Lorenzoni defendendo ideias de direita no Congresso, na Câmara, ainda que fossem minoritários, né? Então havia essa liberdade, eu diria, para expressar opiniões divergentes da opinião que estava ali representada no executivo naquele momento. De 2018 para cá, ou 19 para cá, com essa sequência de decisões do STF, eu acredito que o Brasil deixou de ser uma democracia imperfeita e talvez passou a ser um regime híbrido ali, né? Não uma ditadura perfeita, certamente, ou mesmo imperfeita, mas um regime híbrido, em que já não há liberdade de expressão plena, já não há uma liberdade de uma igualdade entre os lados do espectro político. Quando se fala em eleições, por exemplo, algumas ideias não são aceitáveis, não são toleradas pelo regime em vigor, e por isso eu acho que o Brasil não é mais uma democracia nem imperfeita, mas é um regime híbrido. O grande desafio que existe aí, até do ponto de vista objetivo, todos esses índices internacionais que a gente vê, que até o próprio Eduardo mencionou, ainda tratam o Brasil como democracia, porque eles foram criados para medir o quão autoritário é o executivo. E, de fato, não é o Lula que censurou as redes sociais diretamente, não é o Lula o responsável principal por exilar alguns dos nossos colegas, inclusive aqui na nossa bancada, e sim o judiciário. Então, olhando de fora, o que eu imagino que esses índices internacionais meçam o Lula fechou o Congresso, o Lula prendeu ele pessoalmente, o Bolsonaro. Não, foi o judiciário. Logo, se foi o judiciário, a percepção deles o Brasil ainda é um Estado em que as regras valem e em que ainda existe um Estado democrático de direito. Então, o Brasil é um caso especial ali, difícil de enquadrar, justamente porque essa guinada autoritária partiu especialmente do judiciário. Pelo que eu entendi, então, o mundo não estava preparado para uma ditadura do judiciário, né? Somos inovadores nesse sentido. Agora eu vou conversar com você, Constantino. Constantino, você sabe que a Gazeta do Povo faz jornalismo baseado em convicções, né? São 33 convicções. Uma delas fala justamente desse fomento à cultura democrática. E com base nisso eu queria saber o que aconteceu. A gente descuidou, né, desse fomento à cultura democrática, ou você acha que foi algo intencional ou ainda uma consequência natural dos fatos? Bolsonaro, eu gostei tanto das coisas que eu ouvi que, em primeiro lugar, parabéns pelo tipo de programa, pelo formato, de debater mais a fundo essas questões, né? A gente fala muito da conjuntura e esquece de falar um pouco dos fundamentos. Veja, esse que é o ponto, né? Houve um despertar do povo. O povo, e todo o poder emana do povo, quer participar. Quem não quer que o povo participe é essa elite que criou a democracia de gabinete, a juristocracia, que serve para tirar o povo da equação. Então eu gostei muito da sua provocação, porque nenhuma democracia vai ser perfeita. Aquela provocação do Hans Hermann Hoppe, né, o Deus que falhou, um livro muito interessante, mas com vários problemas, na minha opinião. A democracia não se propõe a ser um Deus, por isso que ela não falhou como Deus. Se você espera a perfeição de democracia, você está no business errado. A democracia vai ser sempre imperfeita, mas ela tem que ter alguns critérios objetivos, que estão em falta no Brasil. Por quê? Porque nós temos um partido totalitário, que ficou muito tempo nesses últimos 20 anos no poder, que é o PT, e que se somou, e aí vem a novidade do fenômeno, né, com um Supremo Tribunal Federal que resolveu agir para descondenar esse presidente, esse líder desse partido, e recolocá-lo na cena do crime, como diria o próprio vice, Geraldo Alckmin, escancarando de vez a estratégia das tesouras. Era o mesmo
tucano mais conservador que dizia: o ladrão quer voltar à cena do crime. Né? Então, ali a farsa é toda desmoronada. Vem todas as entranhas do sistema expostas à praça pública. Né? Uma democracia pressupõe, por exemplo, um mecanismo de freios e contrapesos. E nós temos isso previsto na Constituição, só que não está funcionando, porque tem muito poder concentrado nos presidentes das casas, principalmente do presidente do Senado, e se esse faz parte do conchavo, se ele está em conluio com o sistema, o regime, acabou. Você pode vir com 30 pedidos de impeachment de ministro do Supremo embasados que você não vai conseguir nada com isso, que é o que acontece no Brasil hoje. A juristocracia é um fenômeno relativamente novo, na prática, ainda que não na teoria. Veja que Rui Barbosa, é atribuído a ele a frase, né, é a pior tirania de todos é a do judiciário porque não tem a quem recorrer. Os Founding Fathers, a discussão dos Federalist Papers, tem vários momentos lá que se debate isso. O que vai acontecer se o poder judiciário usurpar funções dos outros poderes? Temos que imaginar aqui mecanismos de freios a isso. No Brasil, esses freios estão quebrados. Então, de novo, né, a democracia, a cultura democrática no Brasil, ela é meio nova. O povo está aprendendo aos trancos e barrancos, mas o povo ganhou gosto. O povo que vai no 7 de setembro e lota as ruas com bandeira do Brasil, com Bíblia debaixo do braço, esse povo quer participar. Ele consegue escalar cada um dos 11 ministros do Supremo, ele sabe por nome, ele quer participar. O que ele não quer é ser excluído, né, na marra, ser perseguido, censurado e preso por crime de opinião. Isso ele não aceita. E ele está certo em não aceitar uma coisa dessas, porque isso não é democrático. Então quem vem destruindo a democracia é a turminha que escreveu a Carta pela Democracia. E normalmente, historicamente falando, é assim, né? Nenhum desses tiranos da história aí, que ficaram conhecidos com regimes totalitários, nenhum deles disse que estava querendo implantar um regime totalitário. Eles sempre disseram que era pelo povo, para o povo, com o povo e pela democracia. Esse que é o ponto. Chico, queria saber de você. Você acha que a gente descuidou aí do fomento, essa cultura democrática? As aulinhas de OSPB na escola não fizeram efeito? Ou você acha que foi algo intencional, essa destruição da democracia? Ou foi uma consequência natural aí, acaso? Coisas foram acontecendo e a gente acabou nesse estado que a gente está hoje. Talvez uma mistura de cada uma dessas coisas, mas é que a gente nunca teve cultura democrática, né? Eu acho que todo experimento democrático ele precisa se consolidar no tempo, justamente com as tentativas e erros. Então, quando a gente vê o que é uma democracia consolidada como a norte-americana ou a inglesa, tem coisas que quando a gente, o Consta, volta meio, eu vejo ele falando isso, ele não consegue explicar para um americano o que acontece aqui, porque para eles é absolutamente inconcebível que a coisa possa acontecer desta maneira, fora dessa estrutura, desse experimento que para eles é dado como se fosse os 10 mandamentos. Não tem como não ser assim, né? Certas coisas são pilares. A primeira emenda, por exemplo, é pilar assim, de um jeito que é sagrado. E para nós não é assim. A nossa cultura não é democrática. Sim, se nós formos... se me permite só uma provocação para você continuar seu raciocínio, até nos Estados Unidos isso pode estar mudando. Ou seja, tem aqui uma esquerda cada vez mais radical dentro do Partido Democrata investindo pesado nessa juristocracia e nesse esgarçamento dessa cultura, desse tecido social que acredita take for granted, né, que essas liberdades vão permanecer. Lembra sempre do alerta do Reagan, né? A liberdade nunca está uma geração de ser perdida. Exatamente. E os Estados Unidos se abrasileiram muito rápido, né? O Trump, o grande adversário do Trump hoje, institucionalmente falando, são juízes, são tribunais. E quando a gente chega na juristocracia, a gente chegou num elemento que é um problema estrutural de todo o sistema democrático. Porque é a famosa quem fiscaliza os fiscais. Quem, em última instância, dá a última palavra. Se essa pessoa que dá a última palavra, ela é chamada não por último, mas ela é a primeira para botar ordem na casa, não existe mais freios, contrapesos, poder. Não. Você tem um sujeito ou um órgão mandando em todo mundo. E isso, obviamente, já não é mais democracia, você já foi para as cucuias. Então, quando a gente chega nessa situação em que a juristocracia se instalou, é porque a própria é um problema estrutural da própria democracia. A coisa já chegou num ponto em que é preciso dar alguns passos para trás ou então reestruturar muita coisa. E isso depende da cultura democrática da própria população. E o Brasil, se a gente for pegar todos os pensadores brasileiros, desde os, os mais clássicos, Gilberto Freire, se for pegar mesmo o Raiz do Brasil, do Buarque de Holanda, você vê, sempre tem uma certa dicotomia quando a gente olha para o Brasil.
Tem o andar de cima e o andar de baixo. Tem a Casa Grande e tem a Senzala. Tem o Brasil real e o Brasil oficial, como diria o Ariano Suassuna. Tem o homem cordial e tem a coisa das instituições do Sérgio Buarque. Né? Sempre vai ter essa visão de vários Brasis, esse Brasil mais popular e tudo mais, e aquele Brasil mais oficial. Então, a nossa cultura ela é mais ou menos assim. A turma de lá, de cima, faz o que bem entende, né? Desde que não incomode muito o andar de baixo. A gente tem um exemplo recente que foi a coisa do Pix. Por que o tal do Pix, o vídeo do Nicolas, furou a bolha da direita? Porque aquele negócio pegou um negócio assim, peraí, não, eu não vou, não vem pra cima de mim, porque todo o andar de baixo, ele tá acostumado a dar o seu jeitinho, a dar os seus pulos. A famosa lei de Gerson. O Brasil é o reino da falsidade. Finge que manda, finge que obedece, finge que dá aula, finge que estuda. Quase tudo é assim. Quase tudo tem uma dinâmica de parecer e uma outra que é de ser. E quando você vai para aquela coisa do ser, aí você inflama. Né? Quando a gente olha para essa dimensão de elite, nesse período mesmo todo nosso democrático, né? PT e PSDB foram muito bem sucedidos, isso nos deu uma certa, e muito pelo plano real, uma certa estabilidade para que a gente pudesse ter um certo tempo de experimento democrático, mas era dentro de uns certos limites. Né? A direita era permitida como um puxadinho do PSDB, e olha lá, quando você sai disso, e isso tem muito a ver com internet, não tem a ver com cultura, né, brasileira, efetivamente falando, é por conta da internet, é por conta da coisa meio caótica que aquilo traz. Você vê uma emergência desse, digamos, Brasil real, e nisso eu não estou querendo dizer que é pobre, que é classe baixa, não, é Brasil real no sentido, simplesmente não tem poder, nunca tiveram. E essa dimensão de impotência, inclusive, que levou ao 8 de janeiro, que levou essas pessoas a acamparem de uma maneira muito ingênua na frente de quartéis. Né? Como se aquilo emerge de uma tal maneira que faz com que as elites se assustem. E no nosso processo, você vê que quando acontece o processo da Lava Jato, o que se revela? Um estamento mais do que corrupto em tudo quanto é instância. Quando chega muito perto da juristocracia, acaba com tudo. Agora, recentemente, a gente teve o PCC. O PCC revela nas entranhas da elite econômica. Está lá, está bem encaixadinho. Se essa coisa for desenvolvendo, pode saber. Vai chegar a uma certa altura que essa elite política, essa elite econômica, essa elite criminosa, porque essa corrupção faz parte dessas entranhas. E o andar de baixo, ele tem uma cultura na qual, assim, melhor eu ser amigo do coronel, melhor eu ser amigo do prefeito, é melhor eu ser... voto para vereador. Né? A gente tem o Guilherme Kilter, que participa aqui do nosso, que é vereador, ele fala assim, as pessoas elas literalmente acham que o voto é à venda. Assim, que se eu votei em você, ele tem o direito de vir exigir do vereador que entregue isso, entregue aquilo. Então a nossa cultura democrática ela é muito limitada, ela é muito pequena. Né? E aí por isso mesmo, então por mais que tenhamos 40 anos de Constituição e 40 anos de uma certa dinâmica democrática, em termos culturais a gente é muito mais atrasado. Né? Isso passa por educação, isso passa por uma dimensão intelectual, né? E passa muito por um outro processo que a gente passou também, que é a tomada, porque se a gente tem uma democracia em termos de, talvez de liberdades, de leis e até política, com disputa, né? Porque faz parte da democracia a polarização, em termos culturais a gente não vive democraticamente. O que a esquerda dominou em termos de imprensa, em termos de mercado editorial, em termos de universidades, demonstra que culturalmente a gente não tem uma democracia. Qualquer um aqui que ousar, tem vários aqui, o Marcília que participa conosco, ele fala assim, o que ele recebe de mensagem de aluno, de professor de universidade de direito, de juízes de direito, de promotores, dizendo assim, eu não posso falar isso que você está falando, mas eu concordo com você. Eu não tenho como falar isso lá dentro. Então a gente não tem uma cultura democrática nessa dimensão propriamente cultural e intelectual. E se não sanear isso, não tem como a dimensão política também conseguir dar conta do negócio. Então, o que a gente faz aqui é um negócio muito de uma resistência que alcança uma certa bolha, digamos assim, dentro da sociedade. E é o nosso desafio tentar falar para fora, né? E enquanto deixarem, a gente vai tentando. E isso é tentar fazer a cultura democrática se desenvolver, né? Seremos resistência, Francisco Scorsin. Eduardo, eu queria mudar um pouquinho, assim, continuar essa pergunta, mas só mudar um pouco o enfoque. Eu queria que você dissesse como você avalia a sua cultura democrática. E eu te pergunto isso porque o Chico sabe, eu falo isso o tempo todo e você estava falando aí, Chico, eu estava pensando aqui, a minha, assim, pessoalmente, né, óbvio que eu acredito na democracia e tal, mas eu tenho um lado tirano, sabe? Pessoalmente, assim, de vez em quando dá vontade de passar um limpa, sabe? Em certas instituições, fazer uma limpa. O Eduardo já tem um livro que se chama De Quem é o Comando, né? Ele foi nas penitenciárias, ele tá habilitado para dizer essas coisas. Então é isso, Eduardo. É um lado meio Bukele, Pouso. Eu tenho. Votem em mim porque vocês estão criando um monstro. Por isso que eu não entro na política nem nada.
Mas eu queria saber como anda a sua cultura democrática e também queria que você falasse um pouco sobre esse fomento à cultura democrática dos últimos 40 anos. Essa é uma pergunta meio ruim de responder, porque ela anda meio desanimada. Mas eu acho que o ponto que, tentando organizar algumas coisas aqui, não só que eu tinha pensado para expor aqui, como também do que foi falado aqui, na verdade o problema não é falta de cultura democrática das instituições, no ponto de vista das instituições, e não do ponto de vista do país e da cultura como de algo que as pessoas percebem ou que está nos valores dela, etc. Eu acho que isso é o mais importante frisar. O que a gente tem aqui é um descompasso entre o que é que como as pessoas querem participar do sistema político e a forma como esse sistema político responde a isso. O ponto mais interessante desse processo é que, de certa forma, ele reflete uma aporia ali lá no nascimento da nossa Constituição, né? Porque em 88, quando se promulga a Constituição Federal, se promulga uma Constituição que prometia tudo para todo mundo. Então, a nossa Constituição tem inspiração social-democrata, então ela promete saúde, educação, moradia, cultura e, entre outras coisas, segurança pública e participação popular. Né? Ela não só promete isso, como ela dispõe de mecanismos. Né? A nossa Constituição ela diz que não só a vontade popular vai ser expressa por meio dos governantes, né? Governadores eleitos, presidente, o executivo, propriamente dito, prefeitos, como também por meio do legislativo. Né, os deputados, senadores, vereadores, etc. Só que o problema é que também ela dispõe de mecanismos específicos. Por exemplo, a Constituição de 88 foi votada com muitos projetos, alguns artigos dela foram iniciativas de populares, né, foi feita por iniciativa popular. Ela dispõe de plebiscito, ela dispõe de referendo, coisas que não foram usadas poucas vezes na nossa história, mas está lá. Então, ao mesmo tempo, a Constituição ela foi chamada Constituição Cidadã. Né, ela se vendia na propaganda como Constituição com ampla participação do povo ali no meio do seu processo. Só que, ao mesmo tempo, como ela era uma Constituição formada por deputados eleitos num sistema político que foi herdeiro do regime militar, e no contexto lá de Sarney, do sucesso do Plano Cruzado, do absoluto estrondo que foi o MDB naquela época, né? O MDB ganhou todo que é Estado, ganhou a maioria absoluta da Câmara dos Deputados, etc. Ela também reflete mecanismos de contenção dessa participação popular e da realização dessa Constituição dentro do próprio arranjo. Então você tem, como o Constantino falou aí, muita concentração nos dois presidentes das casas, que definem quem é a pauta, definem o que é votado e o que não é votado. Você tem mecanismos que tornam a própria atividade de governo, mesmo sem o STF, a atividade de governo mais lenta, que é próprio do presidente a nível de coalizão, né, que é o nosso arranjo político, que exige que um presidente tenha que fazer super maiorias partidárias, negociando com a pletória infinita de partidos, com a grande quantidade de poder concentrado nas suas lideranças, e se você não negociar, até inclusive no nível da corrupção, nada é aprovado. Então tem um livro aí que chama sobre isso, que é o Imobilismo em Movimento, que era para definir o sistema político brasileiro e sua crise a partir de 2013, que é algo que a gente pode falar também. Então você tem uma Constituição que promete muita coisa, ao mesmo tempo ela promete muita coisa, ela também promete o seu aumento, porque se você está prometendo da saúde, educação, segurança, moradia, emprego, etc., você está prometendo que o Estado tem que fornecer isso, ou seja, você está prometendo que o Estado vai ter que abarcar o seu poder para garantir isso para as pessoas. Você captura as pessoas num universo mental de insatisfação permanente, então elas vão estar o tempo todo demandando do poder político que realiza essas promessas, e elas vão encontrar sua contenção nesse próprio sistema político. E aí, qual é o problema daqui? É que enquanto havia um arranjo em que a insatisfação e o nível de informação popular era contido, por um lado, pelos sistemas legados da grande imprensa, né, que define a quantidade de informação que circula, e, por outro, pelo próprio fisiologismo partidário, né, que existe também com um mecanismo ali para absorção de contendores, ou seja, aquelas ONGs, aqueles sindicatos, etc., que começam a expressar muita insatisfação popular. Você chama eles para o jogo político do poder, distribui recursos para ele, e eles se aquietam. É um pouco muito da história do governo Lula, né, o governo Lula 1 e 2, né, que pega a sociedade civil ali de esquerda e engloba todo mundo dentro do governo. Enquanto tinha isso, funcionava. Então você tinha um sistema de contenção. O problema é que uma hora que o sistema de contenção implode, porque vem as redes sociais, o número de pessoas que querem participar do processo, querem opinar no processo, é grande demais, o sistema político não consegue absorvê-los, e aí a gente tem a outra face desse processo, que estava dentro das instituições, que é quando o poder judiciário começa a se colocar como um realizador
desses princípios da Constituição lá atrás que não foram realizados pelo poder público, porque tinha um mecanismo de contenção muito obtusos e muito lentos. E aí você tem, por um lado, reações espasmódicas, como a Operação Lava Jato, que expõe digamos, as entranhas desse sistema que fazia com que tudo se paralisasse ou tendesse ao centro. E você tem também reações mais sistêmicas, como é a progressiva invasão de competência do STF. Em algum momento, parece que o sistema político, em face de estar sendo acuado pela população, que procura uma representação mais direta aí na figura do Bolsonaro, etc., com rede social, etc., ele se junta com o ativismo judicial que já estava institucionalizado no STF e eles tentam impor um novo arranjo para governar isso tudo. Então, na verdade, é um sistema político que não é capaz de absorver o seu aumento do coeficiente de democracia e tenta reagir a isso com nova forma de governança que está levando à implosão dessa própria democracia. Pelo menos é como eu vejo esse cenário atual. Gabriel, você precisa que eu repita a nossa pergunta? São várias, né? Mas se você puder... Não, eu acho saber, que a cultura democrática... Eu queria saber, primeiro, eu quero saber de você, porque eu já converso com você, a tua cultura democrática não é lá. Você tem um ladozinho meio Alexandre de Moraes, assim, né? Não, mas eu queria saber isso, da cultura democrática do Brasil. A gente se descuidou dela, ou isso que a gente está vendo hoje é uma consequência natural de um desgaste, de repente, desses 40 anos? Ou você acha que foi uma implosão intencional? Diz aí. Eu acho que se você olhar na história do Brasil, até que durou bastante, viu? Sendo um pouco otimista aqui com o cenário atual, durou bastante, até porque a gente nunca teve um período longo de democracia que permitisse a formação de uma cultura democrática, né? Quando a República surgiu, não foi pelo clamor popular, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, várias interrupções, a Revolução de 30, depois o Estado Novo, antes de 64, várias semi-interrupções, mas depois também já uma interrupção mais longa. E quando a gente voltou, a gente não sabia mais, ou já não sabia ainda, como conviver democraticamente, como praticar esse esporte, né, como jogar esse jogo, porque as regras não estavam, talvez não haviam sido passadas de geração para geração. A gente ainda é a primeira geração, as pessoas que fizeram a nova Constituição ainda estão, algumas delas na vida política, as pessoas que cresceram sob essa nova Constituição ainda são relativamente jovens, então leva tempo para que isso aconteça, e é preciso, uma coisa que lá atrás o Platão falava, estabilidade. A gente não pode mudar as regras o tempo todo, porque se isso acontece, as pessoas não vão se acostumar com as regras e não vão ser educadas pelas próprias leis. E, obviamente, o Brasil não teve em nenhum momento da sua história, inclusive agora, não teve esse período de longas regras que são estáveis, que são aceitas de forma consensual e que, portanto, se transformam com o tempo em uma cultura democrática. O grande perigo que eu vejo nisso, nessa guinada autoritária, mais uma vez liderada pelo STF, é que as pessoas talvez passem a perceber ou passem a achar que a democracia não vale a pena. Porque se isso é uma democracia, se em nome da democracia estão fazendo isso, se em nome da democracia o STF usurpou as competências do Congresso, algumas do Executivo, ignorou a vontade popular, então talvez a gente não queira uma democracia. E o meu receio é que as pessoas passem a pensar nisso, né? Se não é possível existir, também pensando um pouco como o liberal clássico lá atrás, né, um espaço mais ou menos neutro em que ambos os lados, ou sejam lá quantos forem os lados do espectro político, possam debater livremente, e que o Estado, uma hora, vá um pouquinho mais para cá, um pouco mais para lá, mas que haja um consenso mínimo sobre quais são as regras do jogo. Se o lado de lá está querendo usar as próprias regras para impor a visão de mundo deles de forma antidemocrática, o lado de cá talvez passe a pensar também que não vale a pena respeitar as regras, se essa é a consequência, né? Então a cultura, tem até um vídeo famoso aí que virou meme na internet, né, de um senhorzinho entrevistado ali que diz que já não estava muito bom e agora parece que piorou, né? Então é mais ou menos isso. Já não tinha uma cultura muito sólida democrática, e agora acho que as pessoas que estavam tentando construir ou cultivar essa cultura estão bem mais descrentes sobre essa possibilidade aí. Não, Gabriel, eu agradeço que você me deu um passe aqui agora. Eu vou dar um
um chute assim daquele sem pulo e vou mandar no ângulo, que eu ia falar justamente sobre isso, sobre o perigo dessa descrença na democracia, né? Eu até vi muita gente na internet, eu andei vendo aí um pessoal nos últimos tempos dizendo que o comunismo, olha só, o comunismo é uma consequência do processo democrático, uma consequência natural do processo democrático. Eu vejo muito discurso iliberal nas redes sociais, não sei se vocês também têm visto esse tipo de discurso. Eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre isso, o perigo dessa descrença na democracia, e quando as pessoas falam nisso, democracia já provou que deu errado, o que colocar no lugar? Chico, eu vou começar com você de novo. Tá, vamos lá. Bom, digamos, da mitologia comunista que você tem as etapas para se chegar no comunismo, né? Que idealmente é o sem Estado, né? Não teria um Estado, viveríamos todos numa comuna. E você tem que o capitalismo chegar até o seu ápice. Então, de certa maneira, considerando que a democracia liberal, tal como a gente vive, nasce no iluminismo, né? É em função dela que surge a dinâmica capitalista, então o pensamento comunista talvez faça sentido nesse... É bom que a democracia vá até o seu limite, porque depois disso a gente teria essa outra etapa, né? Tem a ditadura do proletariado, etc. Então, tem outras fases, né? Mas então, dentro dessa moldura de pensamento, a coisa até pode fazer sentido. Agora, indo para a questão da descrença na democracia, e por isso que é importante a gente falar sobre o experimento de democracia. Porque quando ela nasce lá com os gregos, Platão e Aristóteles, por exemplo, nunca foram muito fãs da democracia. A democracia ela tem que ser vista como o menos pior dos sistemas. Estariam presos, né? por discurso antidemocrático hoje. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Quantos não leem a República de Platão como sendo uma estrutura totalitária, né? Então tem a visão da democracia como se fosse o Deus, né? Como o Consta lembrou bem o famoso livro, a forma de se enxergar a democracia como uma solução dos problemas, né? Não, olha, de tudo que se tentou, talvez tenha sido o menos pior. É aquele que dá mais liberdade individual, né? E as estruturas que foram sendo construídas foi para tentar dar essa garantia de uma dignidade mínima para o ser humano. Então, a descrença no sistema da democracia, ela já me parece ser um problema da própria falta de cultura, para se entender que a democracia é algo que precisa ser mantido não exatamente pelas suas próprias instituições, mas por uma dinâmica que vem desde antes. O que segura nos Estados Unidos muito, quando tem os tais choques institucionais, depende muito dessa cultura da própria população, principalmente das pessoas que estão nos postos de poder. Platão e Aristóteles sempre disseram, né, os governantes têm que ser aqueles que são os melhores homens. De certa maneira, tem que ser uma certa aristocracia de virtudes, de sabedoria, etc. e tal, que tem também os seus problemas, mas é fato de que os melhores deveriam estar nos melhores postos. E isso, na nossa cultura democrática, que é muito intoxicada pelo marxismo, pelo socialismo, é uma coisa vista como uma coisa absolutamente inviável, né? De você colocar uma certa hierarquia, né? Tem que ser aquela coisa igualitária para todo mundo, que é o que leva ao risco da tirania da maioria, como Platão e Aristóteles viam, e também a tirania daqueles que detêm o poder sobre os demais. A descrença eu acho que é natural quando você vê as pessoas que deveriam dar o exemplo, que deveriam se conter, que deveriam ser justas, que deveriam dar algum exemplo de virtude, não dão, entendeu? E nisso eu não estou falando só do STF, entendeu? Eu estou falando quando o Jair Bolsonaro, por exemplo, fala acabou porra e não acabou coisa nenhuma, entendeu? Quando eu vejo o Eduardo Bolsonaro lá no começo falar assim, basta um cabo e um soldado, e não tem cabo, não tem soldado, não tem uma coisíssima nenhuma. Entendeu? Então, quando a retórica vai para um lado, mas você não sustenta na prática aquilo mesmo que você fala, que essa é uma diferença do Trump. O Trump é um dos grandes cartas na manga que ele tem, é a imprevisibilidade dele. Ele até pode desistir daquilo, mas em geral ele cumpre aquilo que ele fala. E isso deixa todo mundo ver. Esse cara tem um poder muito maior do que o meu. Então ele tem o poder de fazer as mudanças. Então essa descrença, ela pode ser uma descrença das instituições, pode ser uma descrença dos ministros do STF, mas é muito em função das pessoas que não agem de uma maneira buscando uma excelência, buscando uma racionalidade, buscando um diálogo. Se tornaram exceções essas pessoas. E não é só nos postos de poder. O que é a imprensa hoje em dia? Sim. O que essa grande empresa está fazendo? Né? Se tem um responsável pela dilapidação completa da nossa democracia, é a culpa da imprensa. Porque se ela fala, essa seria uma daquelas contenções, não tem como você sustentar o que vai sendo revelado das atuações do Alexandre de Moraes. Se isso é divulgado, esse sujeito não se sustenta.
Como você não divulga, parece que está tudo normal. Parece que é só coisa dos malucos, bolsonaristas, etc, etc, etc. Então essa descrença eu acho natural, só que ao mesmo tempo entra naquela cultura nossa brasileira de, no fundo, não confiar em instituição nenhuma. No fundo, a gente sabe que o cara está ali, é sempre na base do jeitinho. Deixa eu ser amigo, a ideia do líder carismático, do salvador da pátria. A relação que as pessoas estabeleceram com o Lula e com o Jair Bolsonaro é muito parecida. Não tem a ver, é uma simpatia e um carisma. Tanto é que o Jair Bolsonaro, as pessoas assim, se o Jair disser uma coisa, ela segue. Sim. Não porque é o certo, não porque isso é o razoável, não porque isso é desse valor ou daquele valor. Então a gente tem um déficit cultural na sociedade em geral que acaba gerando essa descrença quase que por consequência, né? Agora, quando a gente vê escancarado, né, que no fundo, democracia é só uma palavrinha, que lei, direito, Estado democrático é tudo palavrinha que não vale nada, por que razão você vai acreditar em democracia? Sim. Não tem por que você acreditar nisso. Quando você falava da identificação, eu me lembrei do nosso querido amigo Leandro Narlock, que até era para estar aqui hoje, mas infelizmente não pôde. Ele diz que primeiro ocorre a identificação, né? Aí depois as pessoas justificam por que elas são lulistas ou bolsonaristas. E hoje a identificação ao contrário, né? Primeiro exatamente. Eu odeio, hoje e é pelo depois eu odeio. justifico qualquer coisa contra o que eu odeio. Constantino, como mostrar então às pessoas que essa democracia, né, imperfeita, que a gente já falou aqui, ainda é a melhor forma de ordenar a convivência entre os seres humanos nesse momento que eu acho que se há de concordar que é um momento de bastante descrença, né? Sem dúvida, há uma descrença crescente, um esgarçamento total das instituições que justifica essa descrença. Nessa quarta-feira, o Estadão publicou um editorial falando que o Tarcísio estava desqualificando instituições importantes ao falar que não confiava na justiça, citando o caso, obviamente, do julgamento de Bolsonaro. Ora, quem está levando a descrença do judiciário para toda a população é a própria turma, a primeira turma do STF, né, que com suas ações abusivas desqualifica a instituição tão importante. Então, confundir crítica com ataque às instituições é um truque que vem acontecendo dessa elite aí, né? O Winston Churchill tinha duas sacadas boas sobre isso, né? A primeira, ele é muito conhecido por ter falado que a democracia é o pior regime, exceto todos os outros que foram tentados. Mas ele também disse que o melhor argumento contra a democracia era conversar 5 minutos com o eleitor médio, né? Então ele entendia isso, ele falava, olha, a democracia vai ser sempre muito imperfeita, mas nós temos que ter, e aí foi muito importante o que o Gabriel trouxe, nós temos que ter estabilidade nas regras do jogo. Os americanos chamam de rule of law, né, o império das leis. Isso vai criando essa confiança nas regras impessoais, que é o oposto do jeitinho brasileiro, da sensualidade do brasileiro, que personaliza tudo. Pô, minha tia, libera aí, porque eu estou passando mal, e não sei o quê, deixa eu furar a fila, né? E isso é a característica típica do Brasil. Veja, isso chegou no ápice quando bateu na porta do STF, da última instância do Judiciário. Antonin Scalia, um dos grandes justices conservadores, originalistas que os Estados Unidos tiveram, ele não ia acreditar nas coisas que o Barroso diz, à luz do dia. O Antonin Scalia lembrava o seguinte, não é um bom juiz aquele que vota sempre de acordo com sua visão de mundo. Ora, se ele está lá para fazer valer a lei, seria muita coincidência, para dizer o mínimo, que toda lei que chega para ele analisar coincide com aquilo que ele deseja. Imagina que coisa absurda. Então, um juiz bom vai votar várias vezes contra a sua ideologia, a sua visão de mundo. O Barroso, comparem isso ao Barroso, que já confessou que quer empurrar a história numa certa direção, de justiça social, justiça racial. Agora, mesmo nesse julgamento aí, que todo mundo já sabe que é uma farsa, ele diz que em breve será empurrado para a margem da história o extremismo. É o mesmo que disse num convescote de comunistas da UNE, que derrotou o bolsonarismo. Derrotamos o bolsonarismo. Quer dizer, não é papel de um juiz de uma Suprema Corte derrotar quem quer que seja. Então, o Brasil chegou numa situação absurda com esse STF, com essa composição do STF, que, incomodado com o despertar de uma ala da direita, ainda que meio tosca em alguns aspectos, meio tacanha, sem o refinamento de um Edmund Burke, mas ela foi sentindo que havia ali uma demanda legítima e o Bolsonaro incorporou essas demandas. Eu não aceito a falsa equivalência de Lula e Bolsonaro. Eu entendo o argumento de que ambos são carismáticos perante um povo que não quer pensar muito uma ala,
mas eu não aceito essa falsa equivalência. Um é um ladrão, comunista, totalitário, fundou o Foro de São Paulo, é bajulador dos piores tiranos do mundo. O outro montou um ministério técnico, deu autonomia para gente como Tarcísio, Paulo Guedes. Pelo amor de Deus, não dá para comparar uma coisa com a outra. Então Costa. Isso incomodou o sistema corrupto. Isso incomodou o sistema corrupto. Eles estão reagindo a isso. Nós precisamos ter isso em mente para uma análise séria, né? E a instrumentalização do Estado para perseguir um adversário é uma das coisas mais perigosas numa democracia. Por quê? Porque convence todo mundo que não existe mais rule of law, que existe apenas um porrete, um tacape, que o poder é tudo que interessa. E que se você chegar ao poder, você pode usá-lo como você bem entender, ao seu bel prazer, para enfiar a porrada no seu adversário. É disso que se trata hoje. Então hoje está muito claro que o sistema quer vingança de Jair Bolsonaro e seu entorno, porque eles estão usando o Estado como um porrete. Falando assim, olha aqui, quem ousou ir contra nós e os monstros do pântano que estão aqui há 4 décadas distribuindo as cartas do jeito que quer, vai levar porrada, vai ser destruído. Por quê? Porque nós podemos fazer isso, é poder. Tem a ver apenas com a estrutura de poder e não com a estrutura filosófica da democracia e de alternância de poder e de império das leis. Então nós estamos aqui numa situação muito grave e eu tinha muito mais coisa para falar, não vou me estender, mas os liberais cometeram um erro muito grave. Primeiro, ao focar apenas em economia e esquecer a guerra cultural. E, em segundo lugar, ao amputar a perna moral. Veja, John Adams falava que os Estados Unidos não iam sobreviver com um povo que não respeitasse aquele legado moral. E vários outros pensaram dessa mesma maneira. Tocqueville concluiu que a democracia na América só não ia descambar para uma tirania da maioria se conseguisse manter aquelas estruturas de pequenas associações voluntárias, né, e a crença na população para resolver os problemas e não no Estado hipertrofiado. Hoje, compare-se ao que aconteceu com o Obama, o governo Obama. Um governo que colocou no Estado toda a crença, né, uma hipertrofia de que ia resolver todos os problemas da humanidade. Então isso está se perdendo até nos Estados Unidos. Por quê? Porque os liberais amputaram a perna moral que os conservadores defendem. Hoje em dia é preciso respeitar um pouco mais os conservadores, eles estão cobertos de razão nesse aspecto. Consta, só esclarecendo para que não haja ruído aqui, né, que o Chico falou, Lula, Bolsonaro, eu também falei daquela coisa da identificação, né? Eu estava pensando, eu acho que o Chico também, né, nisso, no carisma mesmo, né? Ninguém estava aqui avaliando, também eu concordo que isso é uma falsa equivalência, dizer que os dois não são evidentemente iguais. O que eu acho que é igual é como as pessoas se relacionam com esses dois personagens. Não sei se você concorda, mas só para esclarecer isso. Aí eu só vou pedir também um pouquinho de paciência pro Eduardo e pro Gabriel. A gente já volta aí com vocês, mas é que a gente tem que liberar o Constantino um pouquinho mais cedo hoje. E tem uma pergunta aqui que eu queria muito que o Constantino respondesse. Então eu vou avançar aqui no roteiro, um roteiro que eu não vou conseguir chegar até o fim, infelizmente, porque tem 1 milhão de perguntas que eu adoraria fazer a todos, mas a gente fala pra caramba, né? E o assunto realmente é interessante. Mas, Constantino, abusando um pouquinho de você, eu quero que você me diga para os nossos espectadores se a democracia tem meios de se recuperar de uma ruptura como essa que a gente viveu e ainda está vivendo. Existe aí a possibilidade de uma, sei lá, revolução para restabelecer a democracia? Será que uma revolução desse tipo seria considerada democrática? E ainda mais, existe possibilidade de retorno à democracia com esse STF que a gente tem aí, Constantino? Começando pela segunda, que é mais fácil, não, né? Tem que ter uma limpa, ou pelo menos tem que cair um por meio de impeachment para ter um fator pedagógico ali e incutir algum receio, algum medo nos demais, para gerar a tal autocontenção. Né? Agora, quanto à democracia ser salva desde dentro, quando usaram a democracia com as suas fragilidades para implodi-la, né, o professor Olavo de Carvalho diria que não há essa saída, né, porque houve justamente um golpe perfeito, né, um crime perfeito. Usando as aparências das instituições democráticas, ela foi sendo dilapidada, esgarçada, até se transformar
numa ditadura velada, né? Então, é muito difícil você pegar as próprias instituições democráticas tão capengas, tão aviltadas, e usá-las para recuperar a democracia, a força democrática, em meio a um avanço tão pérfido, né, e tão calculado dos seus inimigos, que bancam os democratas, né? Eu quero crer, com algum otimismo, que isso tem um ponto, mas não é 100% verdadeiro. Eu quero crer que com o esclarecimento, com esse tipo de debate, com a pressão popular, que está mostrando aí uma ala da população, né, uma coragem impressionante, mesmo com toda a intimidação que veio do Supremo Tribunal Federal, que colocou punições ali draconianas para Débora, que pichou uma estátua e tudo. Por quê? Porque queria intimidar o povo a nunca mais sair nas ruas, que veio para cima de políticos e influenciadores e jornalistas nas redes sociais, para que nunca mais ninguém se manifestasse nas redes sociais, que foi para cima de empresários de maneira abjeta, para que nunca mais financiassem a direita, né? Eu acho que eles não lograram êxito. Eu acho que o povo está mostrando resiliência, parlamentares estão mostrando resiliência, e isso demonstra uma maturidade democrática de uma ala da população. Isso nos dá alguma esperança. Eu li recentemente um livrinho, Da Ditadura para a Democracia, né, que é um livrinho que mostra justamente exemplos bem-sucedidos de regimes ditatoriais que foram instaurados e depois sucumbiram com algumas atitudes de resistência não violenta da população. Tem algumas estratégias importantes para se adotar, é preciso um pouco mais de paciência e de estratégia, não pode ser uma coisa caótica, né, de gritar, mas a história mostrou, o leste europeu mostrou e por aí vai. Então é viável, sim. É difícil para burro, mas é viável, né? Eu não acredito muito em revoluções violentas. Eu acho que isso costuma produzir apenas troca de 6 por meia dúzia. Então, eu prefiro crer num amadurecimento cultural e institucional, né? E que, com a pressão externa, que foi útil em vários casos, desses que eu mencionei desse livro, né? Com a pressão externa que está vindo por meio da cavalaria americana, com Magnitsky, com Trump, de olho, com a lupa no Brasil e tudo, que isso possa, de alguma maneira, ajudar a reverter o quadro no Brasil. Eu não vou perder a esperança, eu não acredito em fatalismo, eu não embarco naquelas narrativas de que o Brasil nunca tem jeito por causa do povo, né? Até porque eu acho que a elite tucana tem mais responsabilidade do que qualquer povo. O povo quer trabalhar, às vezes o povo cai no jeitinho, sim, o povo quer se virar, porque tem que matar um leão por dia e trazer comida para casa. Mas a elite tucana, meus amigos, essa me irrita mais do que o PT, tá? Porque a elite tucana sabe o que o PT fez em todos os verões passados, que ele tem um DNA totalitário e fica fingindo que o Lula é um democrata moderado. Então, os tucanos que fizeram L, que escreveram cartinhas de democracia, esses são canalhas. Isso aí é canalice, né? Então, esses não enganam mais. Agora, quantos votos teriam o Alckmin hoje? Quantos votos? Então, o povo acordou, uma boa parte do povo acordou. E isso é que nós vamos descobrir, se tivermos uma eleição que dê para chamar minimamente de limpa. É uma premissa e tanto. Tá certo. Constantino, então, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso último análise especial da Semana da Pátria. Espero te ver mais vezes por aqui, Constantino, e melhoras também. Fique com Deus. Eu que agradeço a oportunidade, peço desculpas por ter que sair antes, mas o papo estava excelente. Um abraço a todos. Obrigado, Consta. Bom, se você está assistindo a este programa, é porque os nossos assinantes tornaram possível a realização dele. Se você já é assinante da Gazeta do Povo, muito, muito obrigado mesmo. Agora, se você ainda não assina a Gazeta do Povo, aproveite esta oportunidade para apoiar um jornalismo baseado em convicções. Entre elas, a crença no poder da razão e do diálogo, na vocação para a excelência e no fomento a uma cultura verdadeiramente democrática. Para fazer parte desta nossa comunidade, basta clicar nos links que você encontra por aí na descrição ou no chat, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que você vê na tela.
custa apenas R$ 7,00 por mês nos 9 primeiros meses. Isso mesmo, R$ 7,00, 9 meses, 7,9. Você vê aí a criatividade do nosso pessoal do marketing nessa Semana da Pátria. Mais do que uma brincadeira, esse valor é uma forma de você não se esquecer. Na Semana da Pátria, assine a Gazeta do Povo por R$ 7,00 nos 9 primeiros meses. Aí eu pensei em colocar um chapéuzinho assim de Dom Pedro I, comprar uma espada ali e falar assim, assinatura ou morte? Então é isso mesmo, pessoal. Assine a Gazeta do Povo agora mesmo. Não deixe para amanhã, senão você acaba esquecendo. E agora vamos voltar aqui com o nosso querido Eduardo Matos de Alencar. Eduardo, eu queria estender a você a pergunta que eu já fiz para o Constantino, para o Gabriel também já falou, o Chico também. Como mostrar às pessoas que a democracia, apesar de todos os seus problemas, ainda é a melhor forma de ordenar a convivência entre os seres humanos? E qual o perigo dessa crença, nessa descrença na democracia, que eu acho que é palpável, né? É visível, né? As pessoas estão de saco cheio. Bom, vamos lá. Eu não sou a favor da democracia por si mesma como um valor, como eu coloquei aqui, né? Ela é uma forma de governo, é um conjunto de procedimentos que servem para resolver determinados problemas individuais e coletivos, tem suas limitações próprias e ela pode funcionar ou não funcionar dependendo das circunstâncias. O que é que eu quero dizer? É que, por exemplo, se eu morasse na Alemanha na época que Hitler foi eleito, talvez eu fosse a favor de soluções não democráticas para impedir que ele prosperasse no poder, por mais que ele tivesse sido eleito com maioria absoluta dos votos, depois referendado, etc. Então, isso é só um exemplo para explicar que na democracia não vai resolver tudo sempre de fato, e em determinadas circunstâncias as pessoas podem querer apelar para outro tipo de regime ou de forma de governo para resolver aquele problema específico ou aquela circunstância específica na qual elas estão vivendo. A minha questão sobre isso é o seguinte, é que o lugar que você está pedindo, se você está enfrentando um regime, como o Gabriel disse, um regime híbrido, que não é mais uma democracia, e que coloca no cenário público uma linguagem de estado de exceção, que é isso que a gente está vivendo, né? Porque a ambiguidade do nosso momento nenhuma teoria política conseguiu definir como é que você chamaria uma ditadura governada por um juiz, porque, como a própria foi colocado aqui, o juiz ele não exerce poder executivo, ele exerce o poder de julgar a lei. Então, mesmo quando ele começa a exercer esse poder, você vê que ainda é híbrido. Não dá para dizer que o STF hoje governa o país inteiro. Dá para dizer que o STF hoje governa nacos do país e que essa governança é uma governança precária, tanto que a gente está entrando em crise institucional, política, econômica, etc. E essa crise só faz se agravar. Né? A gente não está entrando, a gente está agravando uma crise que já é anterior a isso. Mas o que eu quero dizer é que se você está numa posição de vítima desse processo, como é que você vai responder esse processo com a exaltação do próprio tipo de medida do qual você é vítima? Isso é, no mínimo, uma burrice. Então, circunstancialmente, quando você é vítima de um governo autoritário, você não deveria usar como argumento contra esse governo autoritário uma exaltação do autoritarismo, porque senão aquilo necessariamente se vira contra você. Ora, se um poder super concentrado na mão de uma pessoa, de um conjunto determinado de pessoas, pode resolver tudo, então o Alexandre de Moraes também pode dizer que ele que vai resolver, o STF pode dizer que ele que vai resolver e continuar agravando esse problema que a gente vive. Muito pelo contrário, a posição contrária a isso é de você usar, digamos assim, os direitos, as garantias, os procedimentos e as proteções constitucionais que são próprias da democracia como um marco de defesa da sua posição política, mesmo que ele não esteja sendo respeitado agora. Porque esse marco de defesa, ele impõe que o outro lado tenha que afirmar mais coerção sob custos cada vez mais crescentes. E, em algum momento, esse tipo de posição, esse tipo de atitude não se torna mais produtiva, se torna contraproducente, e é nessa hora que o jogo vira, e o jogo sempre vira para o lado das pessoas que estão defendendo esse tipo de regime. Então, é muito mais assim, cara, se você está desiludido com a democracia, como eu até disse no começo, eu ando meio cansado, ando meio descrente e tal, mas isso não quer dizer que eu não saiba que a outra solução é pior.
Porque se eu um dia começar a pregoar que, não, é melhor a ditadura, bom, já estamos caminhando para uma. Então, se é a melhor a ditadura, sai na vantagem quem está na frente, né? Isso é um princípio básico de arte marcial, né? Quando o cara começa, de quem está batendo é que vai continuar batendo. Então, é melhor que você procure um outro caminho do que o que você legitime outro caminho, mesmo que o seu processo seja mais longo. E como o Constantino falou, tem vários fatores aí que indicam que pode ser que o nosso processo não seja tão longo assim. Pode ser que seja um regime híbrido que esteja tentando se consolidar e não consiga se consolidar por diversos fatores, mas mesmo que o processo seja mais longo, vale mais a pena viver o processo mais longo pregando por algo que lhe protege de alguma forma para o futuro, do que você legitimando a situação em que você se encontra. O problema é que isso exige paciência, eu acho que as pessoas estão bem impacientes, né? Gabriel, você já levantou a bola para mim e tal, eu só queria, para a gente arrematar esse assunto da descrença na democracia, como mostrar para as pessoas que a democracia, apesar de tudo, ainda é a melhor forma de ordenar a convivência entre os seres humanos. Eu acho que a melhor forma é mostrando o exemplo de países que têm democracias consolidadas e que vivem mais ou menos em paz ali, e nesses países a vontade popular é respeitada. Claro que todos eles têm seus problemas, não existe democracia perfeita. Estava até aqui vendo o índice da Freedom House, que é um desses índices globais que medem o nível de democracia de cada país, e cada país tem a sua pontuação ali, né? O Brasil está com a nota 72, ainda é um país livre, segundo a Freedom House. Obviamente a gente discorda. E a Suécia tem nota 99. Então, talvez mostrar como funciona na Suécia, quais são os benefícios de um país em que existe liberdade de expressão, até para o outro lado, até para quem até para as pessoas com as quais a gente não concorda, né? E que no médio e no longo prazo isso tende a se traduzir em prosperidade econômica, prosperidade intelectual, né? Boas universidades geram pessoas melhor educadas e mais virtuosas, espera-se, mas eu confesso também que não é tão fácil de vender esse pacote aí da democracia no Brasil de hoje, né? Muitas pessoas imaginam, para ser sincero também, a gente tem dentro da direita brasileira pessoas que nunca acreditaram, por exemplo, que o regime militar fosse uma ditadura. Então, essas pessoas é um pouco mais difícil a gente concordar no básico ali com elas. Se elas acham, por exemplo, que o regime militar era democrático, isso é um outro problema. Mas das pessoas que concordam que existe ali um núcleo democrático de ideias e de conceitos que é objetivo, e que isso inclui, por exemplo, a existência de eleições nas quais a oposição tem chance de vencer a eleição de forma equilibrada, equânime, né, que as regras valem para todos, essas pessoas talvez estejam um pouco desiludidas, mas elas talvez enxerguem os benefícios, até para elas próprias, né, de um regime democrático. Porque mesmo quando, vamos supor que a gente tivesse hoje um STF autoritário, mais de direita, seria uma talvez vantagem precária. Dali a pouco o presidente Haddad, em 2027, espero que não aconteça, mas ele indicaria ali alguns ministros, dali a pouco ele conseguiria uma maioria circunstancial no Senado para remover ali o André Mendonça. Então, mesmo quando o nosso lado, entre aspas, tem um regime autoritário ao seu dispor, é sempre algo frágil que não é sustentável, né? Você sempre tem que aumentar o uso da violência, da força, da censura, que aliás é o que a gente vê com Moraes, né? Começou ali com uma reportagem da revista Cruzoé sobre o Toffoli, mas cada dia mais ele tem que recorrer à censura, e hoje o mero ato de criticar o STF é algo que é perigoso, né? A gente tem colegas que têm receio de assinar reportagens denunciando o STF, por exemplo, isso em outros veículos. A gente tem colegas que têm receio de falar sobre alguns assuntos que, segundo o STF, são intocáveis, né? Então, algumas pautas que você não pode criticar. Então, a censura nunca pode recuar, né? Ela sempre acaba avançando para calar essas vozes dissidentes. Então, em resumo, dá muito trabalho você ser uma ditadura, mesmo que o ditador seja do seu lado, né? É sempre uma escalada que não tem fim, uma espiral, então é melhor a gente sentar, combinar algumas regras básicas do jogo, regras democráticas, e isso tende a construir um país mais próspero no futuro.
Eu fiquei ouvindo aqui, Chico, Gabriel, eu fiquei pensando, sonhando, assim, delirando, imaginando que haverá um dia em que talvez a gente tenha aqui que defender a liberdade dos nossos oponentes, né? Que hoje estão aí querendo impor a sua visão de mundo. Um dia talvez a gente tenha que escrever assim, não, a esquerda tem o direito de existir. Imagina só, né? Isso seria lá no futuro, sabe Deus quando. Mas eu quero falar um pouco sobre esse futuro, então. Quer falar, Eduardo? Não, só uma observação interessante que a gente esqueceu de falar é o seguinte, aqui, que junto um pouco do que a gente está falando, é que um bocado de gente pediu recentemente uma solução autoritária contra o avanço autoritário. E o que ficou claro é que o pedido foi respondido com mais avanço autoritário. Ou seja, o pedido por uma solução autoritária, venham Forças Armadas, intervenção militar, qualquer coisa que se pudesse dar o nome sobre isso, que várias pessoas pediram mesmo, foi interpretado como legitimação a posteriori de um movimento de endurecimento que eles já estavam fazendo desde antes. Então, quando você pede uma solução antidemocrática e você está atrás na corrida, você só faz endurecer o martelo do regime contra você. Então, assim, isso fora o lado que, digamos assim, foi falado aqui que, a gente tem uma cultura democrática, o Brasil, então tá uma democracia jovem, crescente. Então, isso significa o quê? Que não adianta esperar e transferir a responsabilidade dos nossos problemas para os outros. Né? Quando tem gente que foi para a rua pedir militares resolver o problema, os militares não só não resolveram, como o problema se agravou. E isso não significa que a democracia que não vai solucionar isso. Significa que é a gente que tem que arrumar uma solução para isso. E isso só vai ser feito se a gente se fizer em cima dos parâmetros e dos valores que a gente tem que permitem que a gente defenda isso com legitimidade. Né? Eu acho que esse é o único caminho hoje. Não é só porque é o melhor ou a menos pior forma de governo. É porque é a única que dá para pedir atualmente sem parecer um louco e sem dar um tiro na própria cabeça. Tá certo. Bom, Chico, eu queria fazer para você aquela pergunta que eu fiz para o Constantino antes dele sair, né? Se a democracia tem meios de se recuperar disso que a gente está vivendo? Existe uma saída democrática para isso que a gente está vivendo hoje? Eu não sei se é uma ditadura, se é um sistema, um negócio híbrido, né? Como vocês disseram, mas a gente tem meios de democraticamente recuperar aquela democracia que era imperfeita, não era plena, mas era melhor do que o que a gente tem hoje. E mesmo com esse STF que a gente tem aí... Eu acho que o que o Eduardo falou é a chave, né? Quer dizer, por mais que a gente possa ter os caminhos ainda, de certo modo, institucionais, às vezes até de fora para dentro, né? Como é o caso da intervenção norte-americana no que está acontecendo, para você sair, se não há mais saída institucional e nós não estamos mais uma democracia, esse regime híbrido, a tendência é ele piorar, a única saída é você esperar que eles se autocontenham, né? Que é o discurso de muita gente. Não, a única solução é o STF se autoconter. Coisa que obviamente não... A esperança é que se o Bolsonaro ficar enjaulado por 68 anos, aí eles vão parar. Por que eles vão parar? Não faz o menor sentido. Então, institucionalmente, eu acho que as saídas são cada vez menores, né? Mas elas ainda não são totalmente fechadas. Porque ainda, querendo ou não, acho que de todos os pilares de um sistema democrático, e não é à toa que é por causa dele que muito do que está acontecendo está sendo questionado, está acontecendo por causa disso, que é a questão do sufrágio. Então, se tem uma coisa que a elite brasileira se orgulha, é do seu sistema de sufrágio, né? De como é feito a contagem dos votos, etc. e tal. Nós não estamos numa democracia porque se eu falar uma certa palavra, o YouTube já vai nos cancelar. Você está falando sufrágio pro algoritmo, para enganar o algoritmo. Para não cair. Então, assim, você não pode falar mal disso. A primeira emenda do STF é o nosso sistema de sufrágio. Ele é exemplo para o mundo. Ainda que só a gente, um Gabão, acho que usa esse sistema, botão, sei lá o quê, alguma coisa eletrônica. Então falar disso não pode. Talvez só seja a única coisa que, supondo-se que
é feito, né, a contagem toda regular, é a única coisa que ainda existiria. O que significa dizer que gera uma esperança de que na próxima eleição entre uma maioria de direita no Senado, que então faça o processo de impeachment, que é uma das formas de você fazer a contenção de poder institucional. Isso eu acho que todo mundo meio que careca. Isso é igual 4-3-3, é igual tática de time de futebol, 3-5-2, todo mundo meio que não sabe por onde que a coisa tem que ir institucionalmente falando. Mas tem uma outra dimensão, que é o que cada um pode fazer. E é uma das convicções da Gazeta, né? E esse é um dos problemas culturais do brasileiro, que é esperar que o Estado seja o promotor das coisas, seja o pai das coisas, seja o protetor das coisas, e não ver o Estado como subsidiário para as ações que nós mesmos temos de tomar, de maneira individual, na nossa família, na nossa comunidade, na sociedade, formando as associações, as ONGs, para daí o Estado só deveria entrar em ação em muita coisa só depois que a própria sociedade civil não conseguiu atuar. E assim, eu vou dar um exemplo pessoal meu, que não é exatamente um exemplo disso que você está falando, mas que talvez seja um pouco de exemplo de cultura democrática. Porque uma coisa que aconteceu essa semana, quando houve aquela operação da polícia contra o PCC, Lula e vários outros foram falar que o vídeo do Nicolas, que arde neles até hoje, né? Eles tem uma coisa que essa turma não engole as derrotas, né? E eles foram falar que o Nicolas estava auxiliando o PCC, ajudando o PCC. E o Nicolas entrou na justiça contra todo mundo, né? Como a descrença é muito grande, pode ser que ele não ganhe nada. Mas dentro de um contexto onde razoavelmente as coisas funcionam, isso é uma cultura democrática na qual você tem a liberdade de falar a barbaridade que você quiser. Mas tem que responder. Mas você vai ter que responder por ela. Porque hoje, uma das coisas do sistema híbrido é que se inverteu isso. Você não tem o direito de falar. Né? Então eu estou evitando a responsabilidade porque eu já estou te proibindo de falar aquilo. Essa dimensão de você ter a liberdade de falar, mas assumir a responsabilidade pelo que você fala, isso é uma coisa de cultura democrática que, em função das redes sociais, é algo que eu acho que aos poucos as pessoas talvez comecem a aprender a usar. Eu vou dar um exemplo meu pessoal, que aconteceu muito antes de existir Instagram, faz muitos anos isso. Que foi, acho que foi na época do impeachment da Dilma, não me lembro, no Facebook, um professor de faculdade aqui da Federal do Paraná foi lá no meu perfil, alguma coisa que eu tinha, nem sei o que era que eu tinha postado, e ele falou, me xingou, corrupto, fascista, uns negócios assim. Eu fui no meu comentário e falei assim, olha, eu lhe dou a chance de ou provar que eu sou isso, ou então você pedir desculpa, né? Ele não fez nenhuma coisa nem outra, eu entrei na justiça, juzgado especial contra ele, mas não entrei criminalmente. Não entrei para honra, moral, não, eu entrei civil, que é para doer no bolso mesmo. Sim. E aí foi uma coisa muito curiosa, aqui no dia da audiência, que a gente é ouvido, né, o interrogatório, não sei o quê, fala essas partes, o advogado dele não entendia por que eu não tinha apagado o comentário dele no meu post. E daí eu falei para ele e falei assim, bom, primeiro que eu quero que a prova continue, enquanto o processo está aqui, a prova continue existente. Né? Tá printado. Se ele quiser apagar, é o problema dele, mas eu quero que ela continue ali, porque para mim é vergonhoso para ele e não para mim. E isso foi de caso pensado. Eu ganhei a ação, ganhei uma indenização, o que eu fiz? Postei no comentário abaixo dele a sentença. A sentença, que fica ali. Se ele quiser apagar, apague. Quem for abrir meu comentário, se apagou, vai entender o que foi que aconteceu. Estou dando um exemplo banal, não é para dar exemplo meu pessoal, mas apenas de algo que é o do jogo democrático. Eu não tirei o direito do sujeito, censurei o direito dele, não. Fez ele enfrentar as consequências. Você é um sujeito, um professor de doutor de universidade, que vai na rede social, se permite fazer esse tipo de coisa, que exemplo você está dando, no final das contas? Então, pode até ser que o que eu tenha postado nem fosse lá, sei lá, pode ser que eu esteja errado, mas não é assim que na democracia, no jogo da polarização, no debate público, as coisas acontecem. E rede social, a gente não está dentro de casa. A gente está como se estivesse na rua, né? na água, vamos dizer assim. Estou dando só esse pequeno exemplo, que sempre que eu conto as pessoas se espantam. Porque em geral você o quê? Apaga aquilo, censura, bloqueia, barará. E essa dimensão da responsabilidade por aquilo que se fala, mas como diz a famosa frase, né? Respeito, discordo de tudo, mas respeito o seu jeito de falar. Na democracia não é uma questão de eu achar bonito isso, é uma questão do próprio sistema. Sim. O direito de falar as maiores barbaridades, mas ser responsabilizado por elas. Né? Acho que esses pequenos exemplos, até de dia a dia, né? de tolerância, né? Eu não digo tolerância da ideia, eu não preciso respeitar a ideia do outro, nem nada disso. Mas é uma democracia. Como é que você vai conviver com os contrários numa democracia se não for a partir disso? Onde você tem a liberdade de falar, mas de ser responsável por aquilo que você fala. É uma coisa muito básica, mas se perdeu. E veja, isso que aconteceu com o Nicolas, só para fechar o raciocínio, eu fui acompanhar na rede social muito jornalista, né? Usando daí o argumento, e aí vocês querem dizer que vocês são a favor da liberdade de expressão, porque o Nicolas entrou no processo para aquilo. Aqueles que têm que dar o exemplo
de democracia não dão. Então, se não começar com as pessoas dando esses pequenos exemplos, não tem como a parte institucional funcionar, porque no final das contas são as pessoas que fazem isso rodar, né? No começo do programa você falou sobre o copo meio cheio e meio vazio. Nesse momento é meio vazio, né, Chico? Não, assim... Gabriel, eu queria juntar, então, as duas coisas, né? Primeiro, eu quero que você me diga se, na sua opinião, a gente tem ainda meios democráticos de se recuperar dessa ruptura, nem que seja parcial, que a gente viveu e está vivendo. E aí, pegando o gancho do que o Chico falou sobre essa esperança nas eleições, se você acha que o processo eleitoral em 2026 pode ser um caminho aí democrático e tem chance de arrumar essa bagunça toda. Eu acho que sim, a resposta para as duas perguntas é sim, por razões semelhantes. A gente tem os meios ainda para reverter essa situação gradualmente, não é de um dia para o outro, mas eu me lembro da época, por exemplo, em que havia essa polarização entre PT e PSDB, todas as eleições terminavam com PT e PSDB. Em 2010, a Dilma venceu com uma ampla coalizão. Em 2014, 15, na verdade, se você olhasse para o mapa do Congresso ali, a oposição, eu lembro que eu fiz essa conta na época, a oposição tinha 11% dos assentos ali no Congresso e ainda era aquela oposição, né, PSDB com um pouquinho do DEM ali e do finado PPS. Então, se você olhasse para aquela fotografia, 2015 especificamente, a Dilma eleita contra um candidato do PSDB, nenhum candidato conservador ali competitivo. No Congresso, 88%, 9% estão na coalizão da Dilma. E a oposição é metade dela de esquerda. A outra metade que sobrou, talvez um pouco mais à direita ali, como eu citei ali o Caiado e o Onyx Lorenzoni. Aquele cenário parecia bastante difícil e no entanto, ali, 1 ou 2 anos depois, a situação estava totalmente diferente com o impeachment, com as manifestações de rua. Em 2018, o candidato de direita eleito, então as coisas mudaram muito rápido e mudaram pela via legal, né? Então, o cenário mais otimista, não quer dizer que vai acontecer, mas é um candidato à direita eleito no ano que vem, um Senado com maioria suficiente para levar adiante um processo de impeachment, as coisas mudariam rapidamente, porque mesmo que haja apenas um processo de impeachment contra um ministro, que eu imagino que seja o Moraes, isso já serviria como recado aos outros ministros, e sem o conluio ou a parceria com o presidente da República, com o Lula, também o STF se enfraqueceria, né? Por exemplo, uma coisa mais prática, né? Quem cumpre as ordens do Moraes é a Polícia Federal, para prender gente, para prender celular. Com a Polícia Federal sob um comando de um presidente que tenha essa iniciativa, né, um pulso firme, e nomeia alguém que respeite ali as regras democráticas, nem sempre a Polícia Federal, imagino eu, haveria de cumprir as ordens ilegais de Moraes. É claro que isso é um cenário o mais otimista possível, mas existe um caminho para que isso democraticamente dentro das normas do jogo, e isso passa pela eleição de um Senado com maioria para fazer o impeachment de alguém do STF, um presidente mais à direita no ano que vem, e um Congresso de forma geral, né, incluindo a Câmara, que tenha essa autoridade, esse ímpeto, essa força moral para não aceitar alguns dos abusos do STF. Esse é o cenário mais otimista, não é que vai acontecer, mas ele existe e é possível. Vai acontecer sim, eu acredito. Não, só reforçando, né, que, como você disse, é o cenário mais otimista possível, mas eu não consigo acreditar, Gabriel, que a população aceitando o STF, mesmo com o impeachment do Alexandre de Moraes, aceitando o STF com Zanin, com Flávio Dino, com Toffoli, eu não consigo imaginar, mas enfim, isso é um problema, é um déficit do meu imaginário, né, Chico? Agora, eu queria estender a você, Eduardo, essa pergunta aí. Você tem esperança no processo eleitoral de 2026? Eu ouvi dizer que você é um homem muito esperançoso. Eu? A esperança está numa cruz aqui atrás, mas... Pois né? Eu vi... Em termos de política, vamos lá, acho que é importante só retomando aquela frase do Olavo e brincar um pouco com ela, quando o Scorsese falou lá com
a posição do Olavo sobre a democracia não ter meios democráticos de sanear a si mesma se ela se subverte por dentro, né? É possível que, em determinadas circunstâncias, esses meios sejam vetados do ponto de vista institucional, o que não quer dizer que deixa de ser democrático em determinados tipos de reações ou situações em cenários possíveis. Então, vamos lá. Um STF poderia atuar, ou um TSE poderia atuar de maneira a evitar que, de alguma forma, numa eleição mais controlada, ainda mais regulada do que foi a passada, não se fizesse uma maioria no Senado? Poderia, um cenário possível. Pode evitar uma candidatura de direita que incorpore essa bandeira, que compra essas bandeiras que o Gabriel falou? Poderia, é um cenário possível também. Como, por exemplo, o STF poderia dizer que o movimento por nova Constituição seria golpe. Então, assim, o que eu acho que não dá para pressupor é que a democracia vai ser sempre... a democracia pode ser saneada com consenso. Com consenso, inclusive, das instituições de manutenção do status quo. Talvez seja preciso momentos de enfrentamento e de rompimento desse consenso. Então, o referendo é um instrumento à população, um referendo não aprovado pelo Congresso ainda é um instrumento à disposição da população. A população pode sim puxar um referendo, mesmo que ela não tenha valor legal, ele pode ter um valor político. Um referendo pode puxar, uma população tem plena liberdade de fazer um movimento para construir uma nova Constituição. Ora, quem é que pode impedir isso? Pode impedir isso com arma? Pode, mas até que ponto? Quem é que pode impedir uma greve geral, por exemplo? Você pode impedir isso com arma? Pode forçar todo mundo a trabalhar? Não, você não pode. Então, os meios existem. A questão toda que se coloca é o escalonamento desses meios e as possibilidades que estão à disposição em determinado momento. Por enquanto, uma das possibilidades mais patentes está na eleição do ano que vem. É uma possibilidade patente, como se falou de fato. Ela pressupõe que determinadas regras vão ser respeitadas, pode ser que elas não sejam, então ela já pressupõe algum nível de autocontenção das instituições, sim. Pode ser que essa autocontenção não venha, mas se essa autocontenção não vier, o que as pessoas vão ter que fazer é entender como em outros países foi feito, e foi feito também, mas não foi feito pela mesma via. Então, acho que o Constantino levantou um ponto interessante aqui, que é importante, que interessante que, por exemplo, jornais como Gazeta do Povo, eu como intelectual, Gabriel, a gente começa a disseminar isso para a população, como futuros possíveis, como países que resolveram problemas parecidos. A Polônia resolveu, a Hungria resolveu, né? A Hungria, que todo mundo fala do Orbán, porque eu estou jogando do Orbán, olha, a Hungria, processo muito interessante, quando a Hungria elegeu a nova Constituição dela em 2011, junto com a primeira eleição do Orbán, ela elegeu por causa de um governo socialista em conluio, a antiga elite socialista em conluio com liberais, que fizeram um governo que teve escândalo de corrupção, que foi público, e o governo trabalhou para abafar ativamente a oposição nesse escândalo. Eles fizeram uma reação eleitoral. A Polônia fez uma reação mais antiga ainda, né? A resistência polonesa é uma história antiga. Acho que essas coisas têm que ser contadas e a população tem que entender que outros povos passaram por situações bem piores que a nossa e superaram isso. Agora, a forma como isso vai ser, o nível de consenso com que isso vai ser aprovado é que são elas. Pode ser que as elites institucionais cheguem e digam, não, beleza, ganhou a maioria, tem legitimidade de se abrir um impeachment do Supremo, aceitamos o impeachment, aceitamos o resultado do impeachment, pode ser que não seja. E aí, se não for, aí é que a reação popular vai dizer o que é esse processo, se ele vai ser entendido como democracia ou não, mas que os meios estão à disposição, eles estão perfeitamente à disposição. Na verdade, um dos pontos do nosso debate que eu acho que é importante se colocar, que a população precisa ter maturidade para isso, não chegamos nem perto de esgotar os meios de ação política, mas nem perto. Porque as pessoas elegeram o Bolsonaro, ficaram muito empolgadas com a eleição do Bolsonaro, ficaram muito empolgadas com a possibilidade de reeleição, com um aumento da representação de direita no Congresso Nacional, mas está só nisso. E não é só isso que compõe a vida política do país. Tem muita coisa ainda que pode ser feita e não estamos nem perto de entregar os pontos nessa briga. Tá certo. Eu quero usar aí o seu gancho, que você falou duas vezes, né, numa nova Constituição, você mencionou isso. E, Chico, queria que você me respondesse,
porque sempre nessa hora de crise, eu já vi aí parlamentares falando, está na hora de uma nova Constituição, Kim Kataguiri é um desses, né, parlamentares que tem essa bandeira aí. Eu quero saber o que você acha dessa ideia, só pedindo para ser rapidinho, que o nosso tempo está se esgotando. Não, é uma dessas alternativas da mesa, como diz o Eduardo, pode ser uma nova Constituição. Mas acho interessante a gente também pensar o seguinte, a gente estava 40 anos da Constituição, não é 40 anos da Constituição. Em 2008, quando a gente fez 20 anos da Constituição, tem no site do Senado Federal, nós tínhamos mais de 60 emendas que tinham mudado mais de 40% da Constituição original, quase 50%. Não deu ainda 20 anos a mais e a gente já fez mais do que o dobro das 60. Estamos com 130 e tantas. Se somar ainda aquelas emendas de revisão, tratado internacional que é aceito como constitucional, nós estamos com 145. Não tem ainda a porcentagem, mas certamente já passou dos 50%. Então, ou seja, a nossa Constituição é igual célula epitelial, entendeu? Já mudou tudo. Entendeu? Nós não temos uma Constituição estabelecida efetivamente falando. A gente tem um mito constitucional de que nós estamos há 40 anos com a mesma Constituição e alguns artigos que ainda se mantêm tal como eles estavam lá dentro. É possível? Não serve para muita coisa. Eu particularmente, assim, desde que eu estudei direito, eu sempre vi assim, é impossível que essa Constituição funcionar. Primeiro que ela é programática em coisas que não tem como entregar. Segundo, ela é extremamente extensa. Não dá para ser uma Constituição tão extensa assim. Então, para mim, é inevitável que em algum momento a gente tenha que fazer uma outra Constituição que seja digna do nome de Constituição. E 70% dela vá para a parte de legislação infraconstitucional. Só que isso também depende de maturidade, né? De cultura democrática, etc. e tal, experimento democrático, talvez a gente fosse naturalmente chegar nisso. Mas a gente está num ponto de ruptura na qual pode ser que a coisa piore muito e para poder voltar a alguma coisa tem que se fazer exatamente como se fez lá em 88. A partir de 85, temos que fazer uma nova Constituição porque não vai ter outra solução. Mas é como disse o Eduardo, tem muita coisa na mesa ainda antes de chegar nisso. O meu medo é quem serão os constituintes, o meu medo também. Gabriel, o que você acha dessa ideia aí que surge de uma nova Constituição? E se eu percebi ali, o seu olho brilhou ali quando o Chico estava falando, né, dessas quantos por cento da Constituição já foi para o ar, não, porque isso aí acho que rende pauta lá e ideias, hein? Já anotei aqui, Lá no Congresso, tem uma sala no subsolo lá que eles guardam a Constituição original do Dr. Ulisses, né, aquela que ele assinou lá e tudo mais, 88. Uma vez eu vi isso para uma reportagem, eu fui lá, visitei, e é bem fininha, viu, já engordou bastante de lá para cá. A original é mais um documento de museu do que alguma coisa que realmente seja válida para hoje, né. Dito isso, primeiro a minha resposta eu acho totalmente inviável, ou assim, do ponto de vista pragmático, é impossível que aconteça nas próximas 2 ou 3 décadas. Muito difícil que aconteça uma nova Constituinte, na minha opinião, sem que haja uma ruptura com o regime atual, um golpe ou algo assim. Eu acho que não vai acontecer uma nova Constituinte, a não ser em um caso extremo, que eu não quero que aconteça. Dito isso, seria desejável que a gente substituísse a Constituição do ponto de vista apenas filosófico, debate de ideias. Eu acho que seria desejável. Nossa Constituição não é funcional, ela é esquizofrênica, muito, muito grande, ela promete demais, né? Ela foi escrita logo antes da queda do Muro de Berlim, ainda com um viés ideológico ultrapassado, né? E infelizmente o nosso timing foi ruim ali na nossa democratização, né? Então ela é ruim, deveria, do ponto de vista filosófico, ser substituída, mas eu não acho que ela vá ser substituída. E eu temo que, se ela for substituída, que venha uma pior, né? Quem seriam os autores ou os responsáveis pela nova Constituição, né? Então, infelizmente, eu não tenho muita esperança nesse aspecto. Eu acho que assim, a nossa disputa deveria ser para que os princípios básicos, aqueles que são bons e que são quase que universais da Constituição brasileira, fossem aplicados de forma equânime e justa, e fora isso, evitar essas novas emendas que tornam a coisa ainda pior, né? Mas não acho que seja um caminho viável uma nova Constituinte. Eduardo, para a gente arrematar, qual é a sua opinião sobre a possibilidade de uma nova Constituição? Eu não sei se eu vou parecer otimista quando eu disser que eu só discordo do Gabriel em termos do que pode acontecer nos próximos 20 ou 40 anos, porque a gente errou todas as previsões
políticas possíveis em termos de 5 anos para frente, né? Assim, eu digo a gente, eu também já errei bastante, e geralmente a gente vê pouca gente, no máximo o cara acerta assim, o próximo presidente, mas porque, principalmente de 2013 para cá, que a gente tem uma crise política que vai se renovando e com etapas e que a gente sempre acha, opa, peraí, agora vai ser isso daqui para frente, aí tem uma virada nova, etc. Eu acho um cenário possível, não acho um cenário desejável no sentido circunstancial, como vocês colocaram aqui, do tipo de pessoa, como é que vai ser feito esse processo, etc. Mas acho que tem muita coisa que se esgotar até lá. Não só coisas que se tende do ponto de vista de quem quer restaurar garantias constitucionais, colocar o sistema político para funcionar de maneira correta, etc., ou pelo menos ter um patamar superior ao que a gente teve até aqui, como do ponto de vista digamos assim, dos sistemas legados, ou seja, de quem está no comando dessas instituições aceitar a demanda por mudança ou não. Então, é possível que se essas duas coisas continuarem não se encaixando, as crises se precipitem, e que vão se tornando cada vez mais piores. Cada vez piores também, mas cada vez piores. Não arrisco previsão nenhuma sobre o futuro político do país, em relação ao que pode acontecer nos próximos 5, 6 ou 7 anos. A gente é só uma brincadeira. Assim. Em 2018, ninguém imaginava que Alexandre de Moraes ia aparecer em 2019. É só uma brincadeira sobre isso, a gente vai pensar sobre isso e o futuro disso. Então, eu realmente não arrisco. Tá certo. Bom, pessoal, você acabou de assistir a última análise especial de sexta, aliás, última análise duplamente especial. Primeiro, porque é de sexta, e segundo, porque é da Semana da Pátria. Bom, eu agradeço a você, Francisco Scorsi. Quase que esqueci seu nome, Chico. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Até a próxima. Obrigado, Eduardo. Espero que você tenha gostado e volte mais vezes também. Só chamar. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora e até a próxima.